Pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween 2020, o 9º ano consecutivo que nós tem vídeo especial de Halloween aqui no canal Lervicia. E hoje eu, paramentado aqui de acordo com o tema, né? A gente vai conversar sobre uma história de terror clássica. E eu tô todo clássico aqui, um senhorzinho aqui. Eu tentei fazer o máximo possível aqui de senhorzinho, paramentado com vela, iluminação de vela. Um brinde aqui, um suquinho de uva, um brinde a todo mundo da alma velha, da alma antiga, da alma vintage que está acompanhando o mês do Halloween aqui do Lervicia. E um perfuminho de véi, um perfuminho antigo. Esse aqui é o Cristal Lavanda Light da Avon. Perfuminho antigo, perfuminho que vovó e vovô usava. Vamos passar aqui, né? Para poder a gente ficar com cheirinho de vovó e vovô. Porque a gente sabe que a avó e o vô da gente curte muito uma lavanda, né? E eu mesmo, eu adoro, gente. Vocês sabem que eu sei que eu tenho alma de véia, então eu adoro tudo que tem a ver com coisa antiga. E a gente vai conversar hoje sobre um conto desse livro aqui, ó. Esse livro em questão se chama Antologia de Contos de Terror e do Sobrenatural. Não sei se vai focar aí. Isso é uma encadernação para o livro original. Também é o mesmo título. Aqui está a capa original do livro, mas eu não sei se foi o antigo dono ou o sebo, eles encadernaram o livro. E o conto que a gente vai conversar hoje se chama, então, A Máscara de Prata, do Sir Hugh Walpole. Então, vem comigo logo depois da abertura. Pois é, povo, a gente está aqui todo paramentado, todo na beca, para poder conversar de história de terror clássica, história de terror antiga, história de terror que demanda um visual a caráter, né, a rigor, né, que é essa bendita, essa história aqui então, A Máscara de Prata, do Sir Hugh Walpole. O Walpole, eu já li bastante coisa dele, já li alguns contos assim, coletâneas antigas, mas eu percebi que eu nunca trouxe nada dele aqui pro canal. Aqui está então a apresentação, uma pequena biografia rapidinha, bem rapidinha, do autor. E aqui começa o conto, A Máscara de Prata. E antes, deixa eu mostrar aqui o livro, né? É o Antologia de Contos de Terror do Sobrenatural. Aqui está a capa original do livro, bem legal, né? Bem psicodélica, essa capa bem louca, né? E essa antologia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas é uma antologia bem antiga. É bem no estilo que a gente está hoje, né? Eu tô antigo, eu tô vintage, eu tô velho. E a antologia também é antiga, vintage e velha. Deixa eu ver aqui qual que é o ano dela. Ela é de 1959, pessoal. Esse aqui tá escrito aqui, ó. Olha lá. Bem aqui no cantinho. 1959. Eu não sei se tá focando, mas é isso aí. Antologia velha, antologia antiga, conto velho, conto antigo e, infelizmente, muito pouco conhecido aqui no Brasil. Bem pouco falado, bem pouco lembrado. Então, vamos com algumas informações antes da gente falar do conto. Esse conto foi lançado originalmente na coletânea All Souls Night, em 1933, do Sir Hugh Walpole. O conto não tinha sido publicado antes dessa antologia. Ele foi escrito, provavelmente deve ter sido engavetado pelo autor e só foi reunido alguns anos depois para essa antologia em específico. O autor, ele era bastante amigo, sabe de quem, gente? Do Henry James. Nada mais, nada menos que o criador de A Volta do Parafuso. Baita livrão que eu amo muito, que eu idolatro, que eu acho um livro perfeito de história de terror, de história de suspense. E
O Henry James era amigo do Sir Hugh Walpole. Olha pra vocês verem que legal. Inclusive, incentivava o Walpole a escrever mais e mais, porque, segundo ele gostava muito da narrativa do Walpole. Olha pra vocês verem que interessante. O autor, ele nasceu na Nova Zelândia, mas bem rápido ele já se naturalizou britânico, já se naturalizou inglês, porque ele foi estudar, então, no colégio de Cambridge, e a família dele foi toda pra lá, e devido aos estudos dele, logo ele foi naturalizado britânico. Então, ele se considera um britânico, se considerava um britânico. E esse conto aqui inspirou um filme. O filme, então, se chama Bondade Fatal. O título original é Kind Lady, de 1951. E ele tem duas grandes atrizes, assim, da era de ouro de Hollywood. Ele tem a Ethel Barrymore, que é a tia-avó da Drew Barrymore, e a Ethel Barrymore era uma baita atriz de teatro da era clássica, assim, do teatro nos Estados Unidos. Ela pegou, assim, a era de ouro do teatro, pegou muito tempo, foi uma grande atriz consolidada. E também tem a Angela Lansbury, que é uma atrizona muito boa também, fez muito filme clássico. Ela fazia bastante filme de drama e bastante filme noir na década de 40. E ela continua viva e na ativa até hoje. Inclusive ela fez uma pontinha naquele novo filme lá, A Volta de Mary Poppins. Olha pra vocês verem que legal. Que é uma continuação do Mary Poppins clássico, né? E ela fez uma pontinha nesse filme. E acabaram as informações. Eu vou ver se eu coloco o trailer do filme aqui pra vocês poderem ver. Aí depois a gente conversa um pouquinho sobre o filme. Vamos lá? Monstrous. What is it you want of me? My pay. His pay? For all these weeks of planning. Surely you don't think I just stumbled on this by accident, do you? Shall I close the shutters, Henry? That's not necessary. Oh, we won't need that, Mrs. Edmonds. Miss Hedges is going to cooperate. She isn't stupid. She won't scream. I promised you my impression of you would be different. But even I didn't realize quite how different. Not as elegant as the Whistler, perhaps, but almost prophetic. A portrait of what you're slowly becoming. Look at it. There is your destiny. It's corrupt, as you are. Vicious and insane. Well, what was I supposed to do, Henry? She started to run away. So I grabbed her by the mouth. And didn't let go, you stupid, bungling fool, you hulking idiot! Então, povo, vamos falar sobre o conto agora, né? O filme, infelizmente, eu não consegui achar em lugar nenhum, tá bem difícil de encontrar, mesmo sem legenda, ele tá difícil de encontrar, com legenda então tá impossível. Então eu não pude conferir o filme, mas o conto eu li e eu gostei bastante. O conto, gente, isso aqui é uma história de terror psicológico. É um suspense psicológico, é uma história de tensão. Seria o que hoje em dia o pessoal, os editores e os leitores classificam como thriller. A gente não tem nada de horror sobrenatural aqui, nada. A gente tem uma história totalmente calcada no real.
na vida dura e real ali, na faceta dura e real do terror. A gente tem aqui a nossa protagonista. Ela já é uma senhora de seus 50 e poucos anos. Eu não considero senhora ainda. Por mais que senhora é um título de respeito e não nada a ver com a idade, né? Mas ainda assim, ela mesma se considera uma senhora, uma velha. Ela, durante todo o conto, que é em primeira pessoa, eu não lembro, eu acho que é em primeira pessoa. Eu já não lembro mais. Mas quando a gente tem o ponto de vista dela falando sobre si mesma, ela sempre se refere como uma velha senhora, uma velhinha, uma idosa. Ela se refere sempre como uma pessoa de idade. E tanto é que ela mesma, por mais que tenha 50 e poucos anos, ela já tem o cabelo todo branco, ela já tem algumas rugas proeminentes no rosto. Não sei se as minhas tá, porque eu tentei fazer, mas parece que já tá saindo já. E ela, visualmente, ela é uma senhora. Por mais que ela tenha uma saúde de ferro. Ela anda bastante, ela faz muita caminhada, ela é uma pessoa bastante ativa nos círculos sociais, ela tá sempre em festas, em reuniões, ela tá sempre movimentando. A casa dela é um casarão gigantesco, ela sobe e desce as escadas assim, com maior fôlego, maior pique, e ela fala que a única preocupação dela é com o coração, que ela sente que o coração dela é meio fraco. Ela já teve algumas palpitações assim referentes a um susto maior, uma preocupação maior. Ela percebeu que o coração dela dá aquela apertadinha ali. Mas tirando isso, ela é uma pessoa bem vigorosa. Acontece que após uma reunião da alta sociedade, ela acabou de chegar dessa reunião, ela voltando para casa, para a mansão que ela mora, ela se depara com um jovem muito bonito, muito bem apessoado, muito charmoso, parado no pé da escada da porta dela, tremendo de frio, com muito frio, e você percebe que ele estava fraco de fome. E a véia, na hora, assim, se encanta com ele, com a aparência dele, porque ele é muito bonito, muito chamativo, muito vistoso, assim, sabe? E ela meio que tenta ajudar ele, né? E aí, o que está acontecendo? O senhor precisa de alguma coisa? E ele fala, eu tô com muita fome, com muito frio. Desculpa eu pedi isso para a senhora, mas a senhora pode me ajudar? Ela percebe que ele é bastante educado também. E ela convida ele para poder entrar na mansão dele, na mansão dela. Ela vai, pede para ele se aquecer na lareira, ela pede para a empregada trazer uma sopa para ele, e ele começa a se recompor. E ela percebe mais ainda que, embora ele estava nessa situação quase de mendigagem, né, na porta, na rua, passando frio, passando fome, ele é uma pessoa que aparenta ter educação. Porque ela começa a ver que ele repara em cada obra de arte que tem na casa dela, tanto quadro quanto escultura. E ela começa a conversar com ele e percebe que ele sabe dar informações sobre essas obras de arte. Ele sabe quem foi o pintor, ele sabe que ano que foi feito aquilo lá, ele sabe qual foi a técnica usada para fazer aquela obra e tal. Ela percebe que ele é um cara educado, que ele é um cara academicamente entendido. E ela conversa vai, conversa vem, ela descobre que ele tem uma esposa e um filhinho, e que ele faz de tudo para sustentar eles, mas ele não está conseguindo. Ela vai então dar um dinheiro para ele e se despede dele falando, agora eu tenho que me deitar, eu tenho que dormir, eu espero que você tenha te ajudado, e se despede dele. Mas antes dele ir embora, ela tem uma escultura de uma máscara de prata. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui. Essa máscara de prata, de acordo com a história aqui, ela é em formato de lua, mas ela tem um rosto nessa lua. Um rosto assim vazado, sabe? E esse rosto, quando ela nota bem, esse rosto se assemelha bastante com o desse rapaz aqui. Se assemelha muito. Por mais que seja uma máscara feita de prata, com esse formato de lua, mas as feições do rosto, o olho, o nariz, a boca, assim, se assemelha bastante com esse rapaz. E o rapaz olha para essa máscara de prata e fica encantado com ela, fala que ela é muito bonita, que ele nunca tinha visto uma obra de arte tão bela, tão bem feita quanto aquela, e ele sai. A partir desse momento, ele vai embora, a véia segue a sua vida. A partir desse momento, esse cara começa a virar um pé no saco dessa véia. Ele começa a amassar barro na casa dela direto. Ele vai lá e fala, ele vai com um pedido de desculpas, fala que pegou
uma cigarreira dela, que pretendia penhorar essa cigarreira para poder conseguir o dinheiro, mas ele se arrependeu porque ela tratou ele muito bem, então ele vai lá para poder devolver essa cigarreira. E ele fala, e em troca desse descuido, dessa coisa horrenda que eu fiz de foi roubar a senhora, eu posso fazer algum serviço como pagamento por esse ato que eu fiz? E ela falando para ele, não precisa, dispensa ele todo dia volta lá falando que precisa pagar por essa coisa que ele fez. E ela então aceita ele como escrivão dela, escrivão no sentido de escrever as cartas e os documentos que ela pede. E ela meio que começa a ter uma relação assim bastante presente com ele. Ele é muito educado, ele é muito reservado, mas ele é bastante insistente. Você percebe que ele, quando ele quer, por exemplo, ele quer que ela chama ele para fazer tal coisa, ele vai insistir até ela chamar. Ele quer que ele vá mais tarde, durante a noite, para poder terminar de escrever as coisas para ela, e ele vai insistir até ela ceder. Ele é bem insistente. Tem um certo momento que ele chega até a apresentar a esposa dele e o filhinho dele. A esposa dele, de acordo com a mulher, não deve ter nem uns 16 anos de idade, e o filhinho dele parece ter 5. A esposa é uma moça bem bonita, mas muito magra, bastante abatida, parece que ela tem uma saúde bem frágil. E o filhinho é uma criancinha adorável, mas muito quietinha também. E a esposa não fala nada. Ele vai lá e apresenta, e a esposa não fala nada. A mulher fica quieta, a moça fica lá quieta, sisuda. A história vai seguir em frente, porque um dia a esposa dele vai visitar essa velha atrás do marido, porque o marido tá demorando, o rapaz tá demorando para poder chegar. Já tá tarde da noite, ela vai atrás dele na casa da velha. E tem uma discussão lá envolvendo a velha tentando dispensar eles da casa porque ela já não tá mais aguentando, e ele tão presente lá. E essa esposa, a jovem, passa mal e fica de cama. E o que acontece? A velha tem que hospedar a esposa desse cara na casa dela, na mansão dela. Aí ele força ela a hospedar a esposa, sabe? Ah, porque ela tá muito doente, a nossa tapera que a gente vive não cabe nem a gente, é um lugar frio, é um lugar úmido, ela vai piorar, a senhora tem que ajudar, foi aqui dentro da sua casa que ela ficou doente, a senhora tem que ajudar, a senhora vai ajudar. E a velha aqui, com o coração mole, né, cede à insistência dele e hospeda a moça na casa. A partir daí, vira um pandemônio, porque a família inteira dessa esposa do rapaz começa a ir lá todo dia para poder visitar a esposa. E começa a sugar a vida da velha. Começa a sugar o que ela tem de comida, começa a sugar os confortos, começa a sugar as regalias, tudo que a velha tem a oferecer com o dinheiro e com a posição social dela, esse povo começa a sugar. E em especial esse rapaz, que é muito bonito. A velha sempre insiste em falar isso, que ele é muito bonito, muito bem apessoado, muito educado, mas que esse rapaz está sugando cada vez mais e mais dela. Eu paro de contar a história por aqui. Esse conto, eu não sei se tem em outras edições. A Máscara de Prata, gente. Mas se não tiver, eu vou dar uma olhada e eu vou ver se eu consigo encontrar o PDF dele. Se eu conseguir encontrar o e-book dele, eu coloco aqui no box de informações, para vocês poderem ler. É um conto curto. Deixa eu dar uma olhada aqui, só para poder ver quantas páginas que tem. É um conto que tem umas 30 páginas, mais ou menos. É um conto curto, não é tão curto, não é um conto, não é um conto tão curto. Que conto curto eu acho que é de 20 para baixo. É um conto maiorzinho, um médio. É um conto, gente, que você vai lendo e você vai ficando com aquilo na cabeça. Você vai ficando. Esse povo tá sugando dela. Esse povo é quase parasita, que se instala no corpo da pessoa e começa a sugar todas as propriedades da pessoa. Esse povo aqui, esse rapaz especialmente, ele parece ser a cabeça dos parasitas, porque ele sempre dá a ideia, ele sempre consegue puxar mais e mais da senhora, e o final desse conto aqui, você fica revoltado, você fica de boca aberta, você fica assim, embasbacado com o rumo que essa história vai tomar. Você não espera isso. E eu fiquei muito curioso para poder ver o filme e ver se no filme eles fizeram esse final também. Eu acho que o filme deve ter ficado muito bom, porque a Ethel Barrymore era uma baita atriz, ela era muito boa mesmo.
E eu fiquei imaginando, eu li o conto primeiro, depois eu fui saber que tinha filme. Aí eu peguei, tem filme. Eu assisti o trailer do filme e resolvi reler o conto com as imagens que eu vi no trailer. E, gente, que interessante. Eu fiquei, então, com a imagem nítida e perfeita dessa senhora aqui, com a face e as feições, assim, o porte da Ethel Barrymore. Uma senhora classuda, uma senhora de pose, uma senhora de pompa, mas que tem um coração bom. Que você percebe que ela é bondosa, que ela é uma dama muito, muito mole, sabe? Tudo mais. E é um conto interessantíssimo, é um conto assim de suspense psicológico, porque você vai ficando amarrado na história. Você vai lendo aquilo ali, você não consegue largar, você vai querer saber, você quer saber o que está acontecendo, onde é que esse negócio vai dar. Tem um certo ponto aqui do conto que ele dá uma virada e entra numa situação que você fica chocado com aquilo que está acontecendo. E não é um conto de terror sobrenatural, de terror weird, sabe? De terror insólito, de esquisito, esse tipo de coisa. É uma história, sim, de terror. Eu considero de terror, porque o que acontece aqui é um terror horrendo. Eu acho que ninguém quer passar pelo que essa personagem passou. Ninguém, nossa senhora. É uma história de terror. Eu achei aterrorizante tudo que aconteceu aqui. Nada do viés do fantástico, do sobrenatural, mas bem calcado na realidade. É uma coisa que é possível de acontecer. E no final do conto você vai ter um paralelo com o título do conto, que foi apresentado no começo, né, a escultura da máscara de prata. No finalzinho, assim, na última página, a gente vai ter um retorno dessa máscara de prata para o conto aqui. E vai fazer total sentido. Gente, não tinha título mais perfeito para escolher para esse conto aqui do que a máscara de prata. Combina demais. É um conto muito interessante. É um conto muito bem escrito. O Sir Hugh Walpole era um baita autor. Eu já li outros contos dele. Eu tenho aqui um livro. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho esse livro aqui, ó, que fui eu mesmo que imprimi, que chama Contos do Terror Gótico. Fui eu mesmo que imprimi. Eu encontrei essa edição por esse site de e-book, que a edição chama Contos e Poesias do Terror Gótico. E essa edição, eu não sei quem foi o organizador, não sei quem fez, mas está escrito como Biblioteca do Exilado. É a única informação que a gente tem de alguma pessoa que possa ter organizado esse livro aqui. E nesse livro tem muito conto. Eu omiti as poesias dessa edição aqui que eu imprimi, porque nessa edição ficou com quase 800 páginas. E o site que eu mandei imprimir só imprime até 800 páginas. Tanto é que vocês viram, eu coloquei ele em tamanho A4, para poder caber mais conto ainda. E tem muito conto legal nesse livro aqui, e vários contos do Sir Hugh Walpole. E eu já li muita coisa desse Hugh Walpole nesse livro aqui. E, gente, é um livrão muito legal. E você percebe que o Hugh Walpole tem essa característica de utilizar coisas do cotidiano, coisas da vida comum, assim, para poder contar uma história de suspense, uma história de terror. E é uma característica bem presente dele em alguns contos dele. E aqui a gente tem uma faceta muito interessante, um conto assim bem porta de entrada para você poder conhecer a literatura do Hugh Walpole. Então fica a dica aí. Então fica a dica desse conto, pessoal. Deem uma procurada aí na internet, A Máscara de Prata, de Sir Hugh Walpole. Baita conto. Se vocês conseguirem encontrar o filme, então, Kind Lady, Bondade Fatal, de 1951, assistam, porque eu não achei. E não tem legenda em português em nenhum canto dessa internet. E olha que eu conheço um monte de site com legenda aí, um monte de site bem obscuro assim, mas não achei. Então, se achar, vai achar ele sem legenda. Eu tô cogitando ver se eu encontrar sem legenda, eu vou assistir o filme. Eu consigo pegar uma coisa ou outra ali, eu não fico boiando totalmente, não. Meu inglês é bom, é um inglês intermediário, digamos assim. Mas eu fiquei muito curioso com o filme, eu gostei demais do conto. Espero que vocês curtam aí também e fica que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mais uma vez, relembrando aqui, durante essa semana, todos os dias vai sair um filme de terror raro, antigo, esquecido, difícil de encontrar, às 18 horas aqui no canal, às 6 horas da tarde. E o vídeo costumeiro, então, às 11h45 da noite, que é um vídeo sobre algum conto que a gente vai ler aqui e comentar.
Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí. Até amanhã, vovó. Tchau, tchau.